Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro, professor de Química de vocês, e vou falar sobre o capítulo 4, beleza? Bom, vou pedir para que vocês acompanhem pelo livro, tá? Até mesmo que façam os exercícios que vai ter disponível aí no livro e que façam os exercícios online, beleza? Bom, vamos lá. Antes de falar de atomística, a gente tem que falar dos modelos atômicos, tá? Um dos primeiros modelos atômicos que foi proposto foi o modelo atômico de Dalton, onde Dalton falava que o átomo ele era maciço e indestrutível, como essa bola aqui, vulgo bola de bilhar, beleza? Então os átomos do mesmo elemento têm a mesma propriedade e a mesma massa, ou seja, esse elemento oxigênio é formado por átomos iguais a eles, ou seja, átomos iguais a esse símbolo aqui, que Dalton falava que os símbolos para eles era dessa forma, né? Então ele montou essa estratégia para poder exemplificar os elementos. Então os átomos de oxigênio, todos esses daqui iguais a esse, vai formar o elemento oxigênio. Todos iguais a esse vai formar o elemento carbono. Todos os átomos iguais a esse daqui vai formar o átomo de hidrogênio, entendeu? Bom, vamos lá. E os átomos diferentes têm massa e propriedade diferentes, ou seja, esse átomo de carbono é diferente desse átomo de hidrogênio, beleza? Então tem massa e propriedade diferente. Mas da união entre eles formam compostos químicos. Ou seja, Dalton falava que a água era formada por átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Ou seja, era dessa forma aqui, beleza? Bom, continuando. O segundo modelo é o modelo de Thomson. Thomson já falou que o átomo agora ele é divisível, ou seja, ele é uma massa, né? Ele é uma massa positiva com aglomerados negativos, beleza? Então acabou a descoberta aí dos elétrons, tá? E pode ser caracterizado como um pudim com passas, beleza? Bom, como que ele descobriu isso? Através do tubo de raios catódicos, onde ele emitiu feixe de luz, tá? Esse feixe de luz atravessou um vidro, uma bolha de vidro que ele fez, tá? E ele acrescentou mais tarde uma perturbação no campo eletromagnético desse feixe de luz, aonde que fez com que essa luz desviasse o caminho. Então ele acabou provando aí que esse feixe de luz ele tem carga, beleza? Então obviamente deve ter polaridades nesse átomo. Então isso aqui é uma imagem real. Então ó, repara que acrescentou um ímã, então perturbou o campo eletromagnético do feixe de luz e acabou desviando o caminho, beleza? Bom, continuando. O terceiro modelo é o modelo de Rutherford e o de Bohr, tá? Eu coloquei os dois juntos porque eles são bem parecidos, tá bom? Bom, Rutherford propôs que o átomo, na verdade, ele era divisível entre um núcleo muito pequeno, tá? E a eletrosfera. Beleza, mas só que o átomo para ele era um grande vazio. Entre o núcleo e a eletrosfera era um grande vazio, beleza? E que na verdade esse núcleo ele era positivo e tinha partes neutras, e a eletrosfera tinha partes negativas, tá? Rodeando em forma do sistema planetário mesmo, tá? Ao redor do núcleo, tá? Então era de forma circular, beleza? Era de forma circular. Bom, como que Rutherford conseguiu provar isso? Ele fez esse experimento do bombardeamento da folha de ouro. Ele verificou aqui que ele pegou um elemento que emitia partículas alfas, tá? Então essas partículas alfas atingiram a folha de ouro, algumas dessas partículas rebateram e algumas outras passaram. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que as partículas alfas ela têm massa
e tem carga, ou seja, carga positiva. Então, quando essas partículas elas rebatiam, é porque elas batiam no centro do núcleo do átomo de ouro, ou seja, o núcleo ele é positivo. E as partículas alfas também são positivas, elas vão bater no núcleo e vão repelir. As que não batiam no núcleo, elas conseguiam atravessar a folha de ouro, beleza? Porque o átomo para Rutherford e para Bohr era um grande vazio, ou seja, entre o núcleo e a eletrosfera tinha um grande vazio, beleza? Bom, alguns postulados foram criados quando Bohr acrescentou as ideias dele. Bom, Bohr falou o seguinte: os elétrons eles giram em torno do núcleo em orbitais circulares, e ao fazê-los, eles não irradiam energia. Beleza, até aí tudo bem, tá? Só que, na verdade, quando esse átomo absorve energia, ele salta para a próxima camada. Repara, quando ele absorve energia, ele salta para a próxima camada. Nesse momento que ele solta para a próxima camada, ele libera energia. Quando ele libera energia, ele libera ondas eletromagnéticas, ou seja, ele libera luz. Isso explica os fogos de artifício, beleza? Então, por isso que tem aquelas cores bonitas, tá? Bem chamativas. Porque eu adicionei energia, os meus átomos daqueles elementos que estão lá dentro da cápsula, que vai estourar, eles vão saltar para a próxima camada e quando eles retornam, eles emitem luz, beleza? Bom, por fim veio o modelo de Sommerfeld, aonde ele fala que ele é bem semelhante ao anterior, só que nessa as orbitais elas têm formas elípticas, tá bom? Elas têm forma mais esticadinhas, estão vendo? Então ele constatou aqui que os elétrons de mesma camada podem ter níveis diferentes, isto é, ele descobriu as subcamadas e os subníveis. É um pouquinho mais aprofundado, beleza? Da camada. Bom, conceitos principais de atomística. A gente tem que levar em conta de que as partículas subatômicas, elas têm esse tipo de massa e de carga elétrica. O próton ele tem massa 1 e carga elétrica mais 1. Os nêutrons também têm massa, só que carga elétrica eles não têm. É nula, beleza? Já o elétron ele tem 1 sobre 1836, ou seja, a massa dele é muito, muito pequena, beleza? E a carga elétrica é menos 1. Bom, número atômico, ele tem essa letrinha Z, né? Z maiúsculo ali, bonitinho, quer dizer que é o mesmo número de prótons, o Pzinho pequenininho. Lá na tabela periódica de vocês vão ver que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13 e assim vai. Então isso é a característica do átomo, ou seja, é a identidade dele, é o número atômico, tá? Que é o mesmo número de prótons, beleza? Temos outra que seria o número de massa, ou seja, o peso desse átomo. Como que eu faço? Eu tenho que fazer a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Aqui eu botei um exemplo. Esse daqui, carga positiva, carga neutra, beleza? Então vamos lá, carga positiva eu tenho 2, beleza? Então prótons dele é igual a 2. Carga neutra eu tenho 2. Qual é a massa? Eu tenho que botar Z mais N, ou seja, 2 com mais 2, a massa vai ser 4, beleza? E o número de elétrons? É de acordo com o número de prótons, ou seja, eu tenho 2 prótons, eu tenho 2 elétrons, beleza? A classificação desses átomos. Eles podem ser classificados em isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos também. Mas só que esse a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
Bom, os isótopos, eu tenho o mesmo número de prótons, tá vendo? O hidrogênio e um hidrogênio aqui, é o mesmo número de prótons, o mesmo número de Z, lembra? Os isótonos têm o mesmo número de N. Como é que eu faço para descobrir N? Eu pego a massa e diminuo com o número de prótons. Vai dar dessa forma. Então aqui eu tenho A é igual a Z mais N, onde é 14, que é o número de massa, 7 é o número de prótons, mais N. Faça a subtração, vai dar N. Bom, nesse outro, botei da mesma forma, subtraio 12 com 5, vai dar 7. Então, eles têm um número de nêutrons iguais. Então, eles são isótonos. Tá? Opa! Bom, os isóbaros, eles têm o mesmo número de massa, ou seja, aqui, ó, o mesmo peso, tá? Eles são isóbaros. Pedro, mas agora, como é que eu faço para lembrar esses três nomes? Bom, isótopos, P, prótons, beleza? N, isótonos, que é para nêutrons. Isóbaros, Azinho, que é para massa, beleza? Vamos lá. E o que são íons? Então, íons, na verdade, são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Geralmente, os íons vão estar especificando a carga que ele perdeu ou ganhou. Então, os íons eles podem ser cátions, que é aquele que perde elétrons, ou seja, eu tenho aqui um metal, que é o magnésio, que perdeu 2 elétrons. Ou pode ser os ânions. Ânions são aqueles que recebem elétrons, ou seja, cloro perdeu quantos elétrons? Cloro está aqui, então o cloro ele ganhou quantos elétrons? Ganhou 1, beleza? Show? É isso aí, galera. A aula foi essa. Peço para que vocês façam os exercícios do livro e após façam os exercícios do SAIS para a gente poder exercitar. Lembrando, sempre que faça os exercícios, porque eu estou sempre de olho, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.